de fora dessa panela, não. Resenha com o atacante do Cruzeiro, divertidíssimo, olha só. Seria um ataque de respeito, pode falar, hein? André de cabeça! Gol! Dele! Gol! Caio Jorge vai pra cima, entra pra área, levou pro pé esquerdo, golaço! 3 artilheiros de uma resenha pra lá de descontraída com o nosso amigo Fred Bruno no programa Panela Sport TV. O vice-artilheiro do Brasileirão foi convidado de honra para um papo com Diego Tardelli e André Balada, 2 ex-atacantes do Galo, que estão aposentados. Eles falaram dos gols da vitória sobre o Palmeiras no Mineirão. A cabeça meio que assim, ó. Aí rolou zoação. Seria preocupação com o penteado? E a gente sempre comenta dos gols do Caio Jorge, né? Que sempre que ele faz o gol, ele se preocupa com o tupetinho dele. Eu sou vaidoso, João. Foi fazer o K pra câmera, mas antes ele deu aqui assim, ó. Foi que isso, é verdade mesmo, o tupete dele é... Tem superstição, Caio Jorge? Além do tupete? Eu não gosto que mexa no cabelo, não. Fico bolado. E você sabia disso? Você jogou com o Cristiano Ronaldo? Chegou a jogar? Não foi 2 meses só. Mas aí parece que foi uma eternidade. Eu chegava cedo, sempre chegava 1 hora antes. E 2 horas antes o cara já tava lá, irmão, na academia, fazendo o pré-treino dele, com whey na garrafinha, cara, é diferente. Ele só come peixe, né? Salmão. Na hora do almoço, assim, ou da janta, ele ficava dando palestra, discurso, assim, sobre alimentos. Ele chegou, tipo, a dar um like nas suas fotos, pá? Cara, ainda não tive essa moral, não. Pero esta sim! O CR7 tá perdendo, hein? O ponto alto do programa foi quando o Caio Jorge escalou o time dele. Tem a Forjada Jack, tem a Loura Steel, Dama Rojo, a Polis, tem a Bela Tias. Parece até um time de gringos, né? Mas sim, esse é o time do Caio Jorge. Isso são as éguas de linhagem importada que o artilheiro do Cruzeiro cria no aras dele lá em Pernambuco. O Caio Jorge é um apaixonado por cavalos. Olha, acho que é melhor ficar com os cavalos mesmo, viu, seu Caio Jorge? Porque se precisar chamar um boizinho, tá difícil pra você. E aí, mano, a galera do Globo Rural esqueceu um berrante aqui. Não, o negócio é cavalo, boi... Meu negócio é da noite. Vai, Não é com boi, não. vai. Não, que isso, cara. Pô, aí é demais, cara. Tá chamando elefante. O brabo? Não sei. Tá, Délio. Não, vou respeitar. Dia descontraído pro Caio Jorge, que aproveitou a folga pra falar da boa fase e, claro, jogar a conversa fora. A resenha das boas. Meu povo, deixa eu te mostrar o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro vai pegar o CRB, o jogo de ida vai ser no Mineirão e a volta em Maceió. Flamengo e Atlético, reedição da última final da competição. Pode ser uma revanche para os atleticanos. A ida vai ser lá no Maraca e a volta vai ser a Arena. Aproveitar para destacar outro confronto das oitavas de final, clássico paulista, Palmeiras e Corinthians. Vai ser um jogaço. Esses são todos os duelos. Ah, Maurício, mas quanto que vai ser? Os jogos de ida vão ser na semana do dia 30 de julho e a volta na semana do dia 6 de agosto. Você viu, né? Vai ter Galo e Flamengo, uma pedreira pro Atlético. Quem ri, perde. Eu tô aqui pra fazer a avaliação. Para o ímpar pra ver quem vai começar. Com o Fagner e Caio Jorge. O que um fósforo falou pro outro? Tá pegando fogo? Não, esquenta a cabeça, cara. Boa. Boa. Por que você não deve comprar um óculos sem lente? Não, você não vê? Porque pode ser armação. Qual é o cachorro que vai à missa todo dia? Cão pastor. Pastor alemão. Mas foi bem. Por que o jacaré tirou o filho da escola? Por que o jacaré tirou o filho da escola? Porque ele repetiu de ano.
Happy to Rio. Não, no Rio não? No Rio, segurei. Segurou bem. Seu celular tem corretor? Então pede pra ele vender minha casa. Foi natural, né? Foi natural. Essa é boa. Bom, não, o Fagner é bom jogador, velho. O Caio Jorge é riso frouxo. Vamos aproveitar esse clima pra encerrar o Globo Esporte? Botamos com o Fagner, Romero, Caio Jorge por aqui, pra ver se vocês estão bem, né? Se ficar isso no Enem, a pergunta é Globo Esporte é quem? Nós. É nós. Globo Esporte é nós, valeu rapaziada, obrigado gente. Valeu demais. Certa Valeu, resposta, sucesso, o Globo Esporte é nós. Pra rever QR Code, o Globoplay é de graça. O Globo Esporte é nós. Beijo, boa tarde. Escolheria CRB, escolheria Retrô, evitaria o Cruzeiro pelo último confronto, tá muito recente esse confronto. Ok, eu acho que o brocou CRB é no Flamengo bacana. aqui. É um confronto difícil também pro Cruzeiro, né? A gente já entrando já no mérito de Cruzeiro Não e CRB, pelo histórico, a gente sabe que tem aí certos traumas pra se falar nesse ponto. Então... Mas o Flamengo, se puxasse a bolinha, falar assim, vamos evitar o Cruzeiro por enquanto, porque recentemente a gente tomou uma Aí, trauletada agora dele. o Flamengo não evita o Atlético, mas quer evitar o Cruzeiro, Gão? Evitaria pelo último confronto então dos tá. dois. Então é o seguinte, vamos falar agora desse outro confronto, que é o Cruzeiro CRB. Aqui um alô especial para os cruzeirenses Chico e Eliette, lá do bairro Guarani, sempre ligados no Alterosa Esporte. Obrigado aí pelo carinho, Chico e Eliette. O Cruzeiro vai se encontrar com o CRB e colocou que fez um post, né? Confronto definido e tal, com a taça, com o troféu. São quantos, Gão? São poucos, 6. né? 6 da Copa do Brasil. O CRB, opa, tem provocação nessa parada. Na verdade, o CRB se sentiu provocado, porque o Cruzeiro, o que o Cruzeiro faz? O Cruzeiro sempre nas suas postagens, ele pode enfrentar Atlético, Flamengo, São Paulo, Internacional, nas suas postagens, é padrão do Cruzeiro colocar nas suas redes sociais azul e branco. Só que o grande rival do CRB é o CSA, que é azul e branco. Então o CRB se sentiu confrontado nesse sentido, eu acho que até sem motivo nesse aspecto. E aí o que ele fez? Ele faz uma postagem nas suas redes sociais também, ele tinha subido já uma postagem nas redes sociais, e aí achou que o Cruzeiro, em tom de provocação, estava provocando o CRB, e não foi verdade isso. Se você olhar, por exemplo, as postagens anteriores, contra qualquer time, contra o Bahia, contra Atlético, contra Flamengo, Palmeiras, todas as postagens do Cruzeiro de confronto são em azul e branco, porque é aquilo que determina, de repente, o padrão da postagem da rede social. Não foi pra falar de CSA, não. Não. Aí o CRB falou que... Nem do CSA a gente gosta. Colocou o Cruzeiro de preto e branco aqui. Ficou bonito, Lu? Cruzeiro de preto e Eu branco? não acho que o Cruzeiro Tá nem combina aí, né? com nada, nem me interessa a cor que tá aí, não. Tá. Vamos ver a manchete do noataque.com.br que fala sobre esse confronto. O Cruzeiro terá de superar Fantasma do CRB para avançar na Copa do Brasil. O Fantasma se chama Léo Gamalho, que não está mais por lá, obviamente. Mas o CRB em 2020, né, Hugão? 2020. Meteu 2-0. Tem uma vitória também do CRB em 2021, 4-3 também no Mineirão. São dois anos bem difíceis para o Cruzeiro, 20 e 21, e que, evidentemente, que o atleticano, por ausência de história, se pega, de repente, naquilo que aconteceu de tragédia na história do Cruzeiro. Mas se queremos falar de Léo Gamalho, vale lembrar que o Léo Gamalho tomou uma estraletada para o Cruzeiro também, jogando pelo Curitiba, em outras temporadas, e que ele mesmo não quer nem lembrar mais de Cruzeiro. É claro que daqui a alguns anos ele vai falar assim, enfrentei o Cruzeiro e ganhei do Cruzeiro. Mas na crise do Cruzeiro, né, nesse aspecto. Vamos lembrar de outros retrospectos, por exemplo, em 2022, que foi o ano do acesso do Cruzeiro, o Cruzeiro tem 2 confrontos contra o CRB e broca sobre o CRB em 2 placares de 2-0. Aí enfrenta o Curitiba também, num momento de crise, inclusive, enfrenta o Curitiba no ano anterior, ganha do Curitiba, aí, salvo engano, acho que o Léo Gamalho já estava no Curitiba, e no ano seguinte, o Léo Gamalho também perde para o Cruzeiro. Agora, se querem falar de traumas, por exemplo, eu acho que neste momento, com muito respeito ao CRB, porque eu não sou de desrespeitar os times aqui, e também entendo a dificuldade que é uma Copa do Brasil, porque tem time que entra valendo o orçamento do ano inteiro numa Copa do Brasil. E o CRB vem com esse pensamento e se sentindo provocado pelo Cruzeiro, o que não aconteceu. Então, o CRB vem preocupado, porque sabe que o Cruzeiro está numa toada nessa Série A de Campeonato Brasileiro. O Léo Jardim encontrou um jeito de jogar com esse time, que o CRB deve estar mais preocupado do que propriamente o Cruzeiro. Eu acho que são situações totalmente diferentes. O Cruzeiro estava na segunda divisão, estava mal. Hoje está quase na liderança do Campeonato Brasileiro da primeira divisão e há um abismo entre Cruzeiro e CRB. Então, só um milagre,
uma zebra muito grande para o CRB passar dessa. E agora sim, tom de provocação. Tem mais o Atlético a se preocupar pelo confronto recente contra o Flamengo do que o Cruzeiro preocupar com o CRB nesse momento, tá? E no X, Leopoldo, @LeopoldoAE, pode colocar, Miltinho, aí para nós. A gente pergunta sobre mineiros na Copa do Brasil, né? Quem passa? 15% votando no Atlético, 75% votando no Cruzeiro, os dois apenas 4% e nenhum deles 6%. Ô, Léo, o atleticano, meus amigos atleticanos todos ontem decepcionados, indo pro boteco beber de tristeza Por causa desse quando sorteio. viram o Flamengo. Acho que nem atleticano tá votando nisso, né, Lu? Não, Minha esposa lá em casa ficou bem preocupada. Quando ela Mas viu a bolinha, ela, pelo amor olha de só, Deus, o Flamengo... o que eu acabei de grupo. falar? Ah. Claro que eu estou preocupada. Olha, Eu perdi até... Ô, Lauro, me ajuda, Lauro Lopes. Eu perdi até a próxima matéria. Porque... Ah, já sei, lembrei. Alexandre Matos, deixando o Cruzeiro, Gão. Aí ele postou, né, uma mensagem agradecendo ao Pedro Lourenço, a todos os profissionais do Cruzeiro, direção e torcida. Fez esta homenagem aí, essa despedida no gramado do Mineirão antes do jogo com o Palmeiras, que ele também, né, participou lá da diretoria há algum tempo, com a bandeira, colocou ali ao chão, fez uma reverência, melhor dizendo. Ele tá rezando ali, Léo. rezando. Graças a Deus estão indo embora. Será isso que ele está falando? Pedrinho não deixa eu fazer nada. Passa, manda tudo, eu vou embora daqui. Ah, muito bem, Toledo, O exatamente. Santos ainda não anunciou oficialmente, mas está negociando realmente com o dirigente Alexandre Matos. Mas o Matos é um cara que precisa de grana para trabalhar, né? Ele no Santos, aquela pindaíba lá, eu não sei se vai dar certo, não. O Gão está no silêncio. A gente tem um arquivo do Gão aí, que foi o responsável por... Não foi não, né? Por essa saída. Se eu fui, eu tenho muito orgulho. Encerra mais um ciclo do clube, mês de trabalho intenso de reconstrução, decisões importantes, acima de tudo, de paixão por esses clubes, disse ali o Alexandre Matos. Há controvérsias. Vamos admitir que não deu certo essa segunda Não, passagem? vamos admitir, não deu Gão, que eu certo. acho que cabe uma reflexão muito grande aqui. Ah lá, Sabe por ó. quê? Aí, ó. O que é, Lu? Olha lá, o Gão mandando o Marcos embora, o Toledo mandou o Teu Willian embora, tá vendo? Quem que você quer mandar embora do Atlético? Vou avaliar também, porque Porque nós estamos com essa a força. bancada está com essa força, eu vou pensar aqui. Agora eu acho que é um momento de reflexão pelo seguinte, até pro Alexandre Matos. Tem o dirigente da época das associações Perfeito. e tem o dirigente da época das SAFs. Exato. SAF não vai admitir desaforo. Alexandre, você contratou muita gente lá no Palmeiras que não deu certo por salários altos. Principais peças do Cruzeiro hoje. Vamos entender que o Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele funciona e entende bem o que é a hierarquia. Não existe nenhum clube por qual ele tenha passado que tenha tido conflitos com treinadores ou desrespeito à hierarquia. Um baita de um profissional. Pode ter polêmica, holofotes virados para ele, mas não tem nenhuma polêmica no Cruzeiro a que possa se render, de repente, alguma crítica, alguma coisa nesse sentido. A ausência de futebol, de repente não funcionou uma peça ou outra, beleza. Mas não há nenhuma polêmica em relação ao Gabriel Barbosa sobre baladas, sobre questionamentos no Cruzeiro, nada disso. Quais são as peças que estão dando certo? Vou colocar o Gabriel Barbosa que está dando certo. O Alexandre Matos trouxe. Mas aqueles que renderam mais, Christian, por exemplo, e Wanderson, eles foram aqueles que vieram por um custo mais baixo e funcionaram na mão do Leonardo Jardim. Então a peça importante neste momento é Leonardo Jardim, que eu coloco mais a responsabilidade de contratação sobre o Pedro Lourenço do que especificamente sobre o Alexandre Matos. E aí eu tenho que falar uma coisa com vocês. Não deu certo essa passagem do Alexandre Matos pelo Cruzeiro. Gastou demais. Ainda teve um ônus a ser pago pelo Dudu, que agora está no Clube Atlético Mineiro, que foi dispensado pelo Cruzeiro e o Atlético pegou. Então, nesse sentido, Matos, toda a sorte do mundo para você, menos quando enfrentar o Cruzeiro, mas um abraço. Vai com Deus. E a gente